Vamos lá, segundo ano. Sou o professor Hugo, nós vamos falar hoje com vocês sobre o PET volume 2, semana 3 do segundo ano, tá bom? Esse é o vídeo de conteúdo, assiste até o final que você vai entender tudo sobre a matéria que nós vamos falar hoje, fechou? Vamos lá, vamos lá! Olá, ei! Olha só, ó a colher tá quebrada? A colher tá quebrada aqui, velho? Não, olha só, a colher tá inteira, agora tá quebrada? Velho, que doideira é essa aqui, doido? Olha só, é sobre isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre a refração, meu brother, tá bom? Então, assiste esse vídeo aqui que você vai entender tudo sobre refração, tá bom? Agora, antes disso, entra aqui no canal, inscreve aqui no canal, beleza? Para você receber as notificações dos vídeos aí, ó. Tudo sobre física, você vai ficar sinistro em física, tá bom? E na descrição aqui do vídeo tem uns links interessantes, tem um grupo de estudos lá no Google Classroom. Cara, entra lá, você vai se amarrar, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar aqui, ó, do mesmo esquema, o quadrinho aqui do lado, PET, volume 2, segundo ano, semana 3, Hugo, é semana 3, meu irmão, tá doidão? É semana 3, velho, semana 3 de conteúdo. Nós vamos falar sobre a refração, tá bom? Vocês devem ter observado que eu tô fazendo agora o vídeo separando em semana 3, semana 4, apesar que aqui embaixo, ó, aqui, ó, tá falando semana 3 e 4. Velho, eu vou fazer mais lentamente, vou explicar melhor a semana 3, tá? Essa parte de refração tá muito resumido no material de vocês. E é muito importante, isso cai muito no Enem, cai muito nos vestibulares, vocês precisam saber disso, tá? Então vamos lá, para começar, agora que você já está inscrito, vamos lá, vamos começar. Vamos seguir primeiro aqui no plano, e aí eu vou falar um pouquinho sobre vocês. Se vocês observarem no plano na semana 3, né, vamos entrar aqui, ó, orientações pedagógicas. E aí o que eu sugiro nesse momento, brother? Cara, pega seu caderninho de física e o caderno de física, estrutura ele bonitinho para ir anotando e fazendo uma aula, velho. Isso aqui é uma aula, meu irmão. Então, vai anotando direitinho, bonitinho, para na hora que você assistir a aula de física lá com seu professor, com sua professora, ou lá na televisão, enfim, onde for, você já vai ter um conhecimento prévio. E o caderno te ajuda a memorizar. Então, pegou o caderninho? Beleza, vamos lá. Ótimo. Ele começa aqui na semana 3 falando refração, o olho humano, tá bom? Ele já começa no material aqui de vocês falando direto do olho humano. E aí ele já entra em uma abordagem um pouco ali objetiva, vamos dizer assim, tá? Então o que acontece? Eu vou explicar aqui um pouco em cima do material, depois eu venho aqui para o quadro. Então olha para mim e olha para cá. Vamos lá. Refração do olho humano. Ele fala primeiro essa palavra refração, velho. Refração é quando a luz passa de um meio para o outro, tá bom? Eu vou falar rapidamente, depois eu vou concluir esse processo aqui. Aí o que acontece? O olho ele pode ser comparado com uma câmera fotográfica, tá? Dentro do olho nosso aqui, ó, a luz entra lá dentro e forma a imagem lá atrás. Essa imagem lá atrás, que é feita sobre uma parte do seu olho, que a gente vai ver aqui, que ela se chama retina, ó. Se eu der um zoom aqui embaixo fica retina, é onde forma a imagem para você perceber, tá bom? E aí, aqui dentro aqui, ó, do seu olho, aqui, ó, dentro da sua córnea, aqui, vamos dizer assim, né? Ela funciona aqui dentro, tem uma camada muscular e ela funciona como se fosse uma lente, tá? O que é uma lente, Hugo? Isso aqui é uma lente, meu irmão, ó, isso aí é uma lente. Eu tô te enxergando aqui por dentro, ó, você tá me enxergando aí por dentro. Então, isso é uma lente, tá bom? Dentro do seu olho tem um mecanismo, né? Você tem um mecanismo aqui que ele funciona como se fosse uma lente, tá bom? Que é a sua córnea ali, vamos dizer assim. Nessa córnea, a luz passa ali e forma a imagem no seu olho. Esse olho aqui embaixo, aqui, ó, é um olho dissecado, ele está cortado de lado. Então a luz entra e bate aqui no ponto focal, tá bom? E aí, como que funciona a formação de imagens? Eu vou dar um zoom aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, opa. Ó, a visão normal, tá vendo aqui, ó, ela tem a formação desse jeito. Quem tem hipermetropia, a formação é atrás. Olha só como que funciona a correção da lente. No meu caso, eu tenho um pouco de hipermetropia, então a imagem forma atrás da retina. O que essa lente faz? Ela corrige os raios para que na hora que entrar o raio no meu olho, ela forme da maneira correta, utilizando a refração,
que a gente precisa falar melhor sobre isso, mas tudo bem. Aí ele fala também sobre a correção com lente e fala do olho astigmático, né? Que é o meu caso, eu tenho um astigmatismo muito alto. Então, quando eu tô aqui sem o óculos, olha só, eu tô vendo aí, ó, você um do lado do outro. Tô nada, né? Tô vendo a câmera aqui, um do lado do outro aqui, né? Por quê? Porque meu astigmatismo é alto. Quando eu olho aqui pro meu ponto aqui, ó, para esse pontinho aqui no meu relógio aqui, ó, o que que acontece? Eu tô vendo dois, um do lado do outro. Por quê? Porque a formação aqui, ó, quando ele entra aqui no meu olho, ele tem uma formação pontiaguda e irregular, né? Cheio de irregularidades, que forma isso aqui embaixo, ó, vários pontos. Então eu tenho várias imagens formadas no meu olho. Quando eu boto essa lente de correção, que é o óculos, né? Ela faz uma correção para o meu problema de visão, vamos dizer assim, para que eu consiga enxergar corretamente, tá bom? Então, vou voltar aqui, vou fazer o zoom out aqui, vou voltar aqui, pá, pá, pronto, bonitão. Aí ele entra no conceito de lentes esféricas, brother. Antes de falar sobre lentes esféricas, tem uma parada aqui do lado, ó, que chama refração, que você precisa entender, velho. Você precisa entender, antes de começar a falar sobre essas lentes, você precisa entender o que acontece em uma passagem da luz de um meio para o outro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na semana 3 e depois vou fazer as atividades com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Esquece um pouco o material e vem comigo. Presta atenção. Caderninho na mão para anotar a refração. Até rimou, né, velho? Até rimou. Então, vamos embora. Ó, aqui do lado, a primeira coisa que eu pergunto é: o que é a refração? Velho, refração é o fenômeno de quando a luz ela vem, entra de um meio para o outro. Olha só, a luz veio e atravessou. Ó, eu tô te enxergando aqui por trás aí, tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí? Ó, o que é isso? A luz atravessou o meio, tá bom? A luz atravessou o meio. Isso é um fenômeno que a gente chama de refração. Basicamente, nós temos algumas situações, alguns conceitos iniciais na óptica. A primeira delas é a forma de propagação dos raios. Nós falamos isso lá no volume 1. O que é isso? Na forma de propagação dos raios, você pode ter os raios divergentes, você pode ter os raios convergentes e você pode ter os raios paralelos. Depois nós falamos dos meios de propagação. Nos meios de propagação você pode ter um meio transparente, como por exemplo o ar, como por exemplo a água, o vidro, né? Você pode ter um meio translúcido. O que é um meio translúcido? Ele deixa a luz irregular. Sabe aquele box de banheiro que você olha para o box, você vê que tem uma pessoa do lado de lá, mas você não sabe quem é? Ou seja, ele é translúcido, ele fica todo irregular. E você tem um meio opaco. Por exemplo, essa calculadora é opaca. Eu coloco aqui, ó, puf, você não me vê. Agora me vê. Você não me vê. Agora me vê. Por quê? Porque a luz não atravessa a calculadora. Tá bom? Eu sei que isso é um pouco óbvio, gente, mas a gente precisa tratar desses conceitos para você entender isso aqui do lado. Então não subestime. Ótimo. Aí tem um outro princípio que nós falamos na aula anterior, que é o da reflexão. O que é isso? A luz ela pode vir, bater em um objeto e voltar, e pode ter o que a gente chama de reflexão, né? Neste caso, a reflexão ela pode ser difusa, que nós falamos lá, né? Vamos dizer assim, ou a reflexão, vamos dizer assim, a reflexão perfeita. A superfície é muito polida, tá? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é a refração, quando ela bate e entra no meio. Ela bate e entra no meio, tá? Chama-se refração. E tem uma outra possibilidade ainda que é a absorção. A absorção é quando você tem a luz chega em você e você absorve essa luz em um formato de uma energia, por exemplo, térmica, tá bom? Mas nós vamos falar hoje sobre a refração. Então a refração é o fenômeno que a luz vem de um meio, por exemplo, o ar, e entra em outro meio, por exemplo, a água. Se eu aponto um laser aqui, ó, ele vai entrar nessa água, tá bom? É uma possibilidade de trabalharmos aí nesta situação. Ótimo. Então, refração é o fenômeno de luz quando ele passa de um meio para o outro. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta, minha reguinha, né? Então, como que funciona aqui a refração? Ela pode ser assim, ó. O raio vem. Gente, ótica tem que arrumar uma régua aí, velho. Se você estiver desenhando o caderno aí, desenha esse negócio bonitinho. A luz vem e ela modifica, olha só. Imaginem que eu apontei um laser aqui, aqui é o ar e aqui é a água, por exemplo, ó. Ar e aqui água. Tá bom? Ela modifica
Ela modifica o percurso da luz. É por isso que você vê a colher como se ela estivesse quebrada. E dependendo da situação, pode acontecer isso aqui também, ó. Ao invés de descer, ela pode subir um pouquinho. Eu vou explicar logo essas situações para você, tá bom? Então, isso é o que acontece na refração. Cadê a tampinha, meu Deus? A refração. Então, tá bom. Essa é a possibilidade que pode acontecer e o raio de luz se movimenta. Mas tem uma coisa que é muito importante, o pessoal às vezes esquece de falar disso, é que quando tem a refração, parte do raio também é refletido. Bem pequenininho, mas tem. Então, quando eu aponto um laser para a água aqui, por exemplo, ó, parte desse raio é refletido, tá? Parte do raio é refletido, parte do raio é refratado aqui, ó. Então, uma parte entra e uma parte volta. É bem pouquinho que volta, mas volta, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso logo também. E vai ter um exercício, se não me engano, que fala sobre isso. Eu dei uma olhada e já estou dando um spoiler aí. Então, como que ocorre essa refração, gente? Como que ela ocorre? Ela vem de um meio e vai para outro. E parte deste raio é refletido. Uma parte entra, uma parte é refletida. Nós vamos estudar na refração, obviamente, a parte que entra. Por quê? A parte que reflete, nós já falamos sobre a reflexão. Ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nós já falamos sobre a reflexão. Então, ótimo. Agora nós vamos falar sobre a refração. Como que a refração ocorre? Depende dos dois meios. Se o meio que ela vai tiver um índice de refração alto, mais alto do que ela estava, acontece uma coisa. Se o índice de refração vai para um meio que é mais baixo, acontece outra coisa. Então, é como se fosse o seguinte. Um avião. Eu dou esse exemplo do avião. O que é o exemplo do avião? Cara, o avião é como se fosse a luz. Então, esse exemplo do avião vai te ajudar. Então, é como se fosse um avião caindo. Nesta situação, ó, o avião estava caindo, começou a cair mais. Nessa situação, o avião estava caindo, começou a subir. Como assim começou a subir, Hugo? Porque se eu traço uma linha sequencial aqui, ó, se esse avião seguisse em linha reta, ele iria seguir por essa linha azul que eu tracei. Ele iria seguir por essa linha azul aqui. Entretanto, nessa situação ele começou a cair mais, nesta situação ele começou a subir mais. Ou seja, o raio de luz, ao existir uma refração de um meio para outro, ele é modificado, tá bom? Ou seja, o ângulo de refração aqui, ó, ele é diferente do ângulo de incidência, tá bom? Então, como que ocorre, Hugo? Ó, eu venho com um ângulo, por exemplo, vou fazer bem devagar aqui agora para você entender, ó. Esse raio, esse laser entrou aqui com um ângulo aqui, ó. Essa canetinha tá ruim. Vou colocar essa canetinha aqui. Ele entra com um ângulo, né? E esse ângulo a gente chama de ângulo de incidência, tá bom? Ângulo de incidência. Se o meio for com índice de refração elevado, o avião começa a cair. Se o meio for com um índice de refração menor do que o que ele estava, o avião começa a subir. Tá bom? É como se fosse assim. Beleza? Como se fosse assim. Aí o que acontece? Eu vou passar a fazer os desenhos aqui agora com a caneta verde aqui, porque essa caneta vermelha está um pouco fraca. Então o que acontece? O que é então esse índice de refração? Esse índice de refração, imagine que você está nadando num lago. Agora você está nadando num poço cheio de lama, num poço de lama do Shrek lá. Cara, qual dos dois que você consegue nadar com uma velocidade maior? No lago. Por quê? Porque ele tem menos partículas, vamos dizer assim, ele tem uma quantidade de partículas menor do que no poço de lama. O índice de refração é uma relação que ele avalia a densidade do meio. Então, quando o meio tem muita densidade, muita coisa, a velocidade da luz diminui. Quando o meio tem pouca coisa, é pura, a velocidade da luz aumenta. Então, lembrem-se disso. Velocidade baixa, o avião cai. Velocidade alta, o avião sobe. Tá bom? Lembrem-se disso daí. Então, quando eu falo
o avião cai ou o avião sobe, na prática, usando termos técnicos, o que é isso? Quando eu venho para um meio que tem um índice de refração alto, a linha de luz aqui, ó, a linha do feixe de luz aqui, ó, o feixe, se aproxima da reta normal. Nós temos essa reta aqui que se chama normal, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior de reflexão. Então, quando ele vem aqui, ó, ele pode se aproximar da normal ou se afastar da normal. São duas possibilidades que o raio pode acontecer. Então, ele pode se aproximar da normal ou se afastar da normal, tá bom? Então, o que acontece, o que é esse índice de refração e como calcular? O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que você está calculando. É assim que eu verifico o índice de refração. E o índice de refração absoluto, né, que a gente fala que é no vácuo, é 1. Ou seja, nossa relação inicial, nossa referência é o 1. E aí nós avaliamos os outros índices, tá bom? É assim que funciona. Lembrando que parte desse raio é refletido. E à medida que você inclina, aumenta esse ângulo aqui, ó, à medida que você vai inclinando esse feixe, a parte refletida aumenta. Então, quando você chega na superfície do lago e olha de cima para baixo, a quantidade de energia que entra é muito alta, então boa parte entra, mas uma parte volta. Por isso que você às vezes olha na superfície lá de água de uma piscina, você se enxerga, tá? Mas quando você vai inclinando aqui, ó, esse índice de reflexão aqui aumenta, tá? Vamos dizer assim, a quantidade de energia que é refletida aumenta. Mas nós vamos falar sobre isso logo também. Então, tá bom. Falamos o que é o índice de refração. Quais são as possibilidades? Eu posso sair de um índice de um N menor do que o N2, ou eu posso ir para um N maior do que o N1, como eu posso ir para um N menor do que o N que eu estava. Então, olha só. Aqui eu estou saindo de um menor para um maior. Aqui eu estou saindo de um maior para um menor. Pronto. Maior para um menor. O que acontece? Ó, nós já falamos que o índice de refração, quanto maior o índice, menor a velocidade. São inversamente proporcionais. Então, o que acontece é, se um raio vem de um meio menor para um meio maior, o avião cai. Por que ele cai, Hugo? Porque a velocidade diminui. Ó, o avião vai cair aqui, ó. O avião caiu. Tá bom? Então, olha, o raio veio. Eu falei que eu ia trocar a caneta e não troquei. O raio veio e precisa diminuir. Então, ele vai diminuir aqui, ó. Diminuiu. Agora, quando ele vai de um índice maior para um menor, ou seja, aqui o avião vai voar mais livre. Então, o raio vem e o avião sobe. Viu aí? O avião está tentando subir. Tá bom? Esse que é o raciocínio. Tá? Então, sempre que tiver uma questão de refração, tenta lembrar dessa situação. Do menor para o maior, o avião cai. Do maior para o menor, o avião sobe, tá? Porque o índice de refração tem a ver com a densidade do meio. E a luz, ao passar em um meio mais denso, vamos dizer assim, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, ela cai. Se a velocidade aumenta, ela sobe. Lembra de fazer esse desenho na prova, que aí você não erra, tá bom? Lembrando que a luz pode vir daqui, como pode vir de baixo para cima também. Então você faz esse desenho que não tem mistério. Aí nós vamos entrar agora nas leis da refração. As leis da reflexão nós já vimos. Quais são? Duas leis. A primeira, a reflexão ela ocorre no mesmo plano e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Acabamos de falar isso até na aula de hoje, né? O ângulo de incidência, este ângulo aqui, é igual a este ângulo aqui. Esses dois ângulos são iguaizinhos, tá bom? Agora, no caso da reflexão, ela obedece uma lei, né? Uma lei lá do Snell-Descartes, né? O lei de Snell-Descartes, ele faz o seguinte. Na verdade, é Snell e Descartes, tá? São duas pessoas separadas. Às vezes eu falo rápido aqui. Então, o que acontece? Essa lei, ela fala o seguinte. Ela fala
N1 seno 1, N2 seno 2. N1 seno 1, N2 seno 2. N1 seno 1, N2 seno 2. O que é isso? Cara, N1 seno 1 é igual a N2 seno 2. O N do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência do meio 1 é igual ao N do meio 2 vezes o seno do meio 2. Tá bom? Do ângulo de reflexão. De refração. Então, é assim que essa lei funciona e é assim que você consegue medir esses ângulos. E é esse tipo de questão que a galera adora, o Enem adora. É o quê? Ele pede para você medir o ângulo de refração, ele pede para você medir o N do meio, e é com essa relação que você vai conseguir fazer. N1 seno 1, N2 seno 2. N1 seno 1, N2 seno 2. Ou seja, N do meio 1 vezes seno do meio 1 é igual a N do meio 2 vezes seno do meio 2. É assim que você descobre o ângulo de refração, tá bom? E aí, por fim, tem uma coisa que é muito cobrada, que o pessoal fala muito nos livros, que é a reflexão total. O que é isso? Eu acabei de falar com vocês que parte da luz ela é refletida. Ocorre uma reflexão parcial da luz, tá bom? Mas quando que ocorre a reflexão total? Veja bem, neste caso onde eu vou de um menor para o maior, o raio se afasta da superfície, tá vendo? Ele está se afastando. Mas nesse caso que eu vou de um meio maior para o menor, o raio vem, bate e se aproxima da superfície. Vai chegar um ponto que eu vou inclinar tanto este raio aqui, ó, que esse vai refletir completamente. É quando você está dentro de uma piscina, mergulha e olha para cima. Você vê quem está lá em cima. Mas se você for inclinando, chega um momento que você vê o fundo da piscina todinho. Por quê? Porque ocorre a reflexão total. Ou seja, olha só, eu tenho N1 e N2. E N1 é maior do que N2, ou seja, aqui é maior e aqui é menor. A reflexão total somente acontece quando sai de um meio de um índice maior para um índice menor. Chega um ponto que ele volta, que o raio entra e volta bem na superfície, olha lá do lado, ó, bem na superfície. Esse ângulo é um ângulo que a gente chama de ângulo limite. E aí olha só, N1 seno 1, N2 seno 2. Pera aí, Hugo, mas você botou 1 aqui. Por que 1? Porque esse ângulo aqui, ó, eu vou aproximar de 90 graus. E o seno de 90 vale quanto? Vale 1. Tá vendo como é que a gente precisa de trigonometria na matemática lá, né? A gente usa aqui. Aquele negócio que você vira pro professor e fala assim, ô professor, o que é que eu vou usar esse negócio de trigonometria aí? Agora vem o Hugão aqui falando aqui onde você vai usar trigonometria. Aí você não prestou atenção lá e tem dificuldade aqui. Então, sugiro que estude um pouco sobre leis trigonométricas lá, né? Sobre os princípios da trigonometria, para entender isso daqui. Seno e cosseno é fundamental na física, você precisa entender. Então vamos lá. N1 seno 1, N2 seno 2. O seno do ângulo 2 eu joguei 1 porque era 90. Vou passar o N1 dividindo, então o seno limite de uma superfície que tem um raio que vem de um meio maior para um meio menor é igual ao N2 sobre o N1. Ou seja, o N menor sobre o N maior. Tá? É assim que nós calculamos o ângulo limite para uma reflexão total em uma superfície. Ou seja, se você olha para o meio de menor para o maior, acontece a reflexão? Acontece, mas ela é parcial. É uma parte do raio que é refletida. Agora, se você olha de um meio maior para um meio menor, ela também é parcial. Entretanto, se o ângulo for maior do que o ângulo limite, ela é reflexão total. Acontece o que a gente chama de reflexão total da luz, tá bom? É muito importante que vocês entendam isso daí. Então, gente, aqui nós falamos sobre refração, falamos um pouco sobre lentes esféricas, e aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aquele simuladorzinho que eu sempre mostro aqui nos vídeos para ficar interessante o negócio aqui. Vamos ver aqui, olha só o simulador que eu vou mostrar aqui do lado, presta atenção. Olha aí o simulador, vou chegar ele aqui pro lado, ó. Cheguei aí do lado. Cara, esse simulador, olha o que está acontecendo. A luz está vindo e vai refratar para esse meio aqui, ó. À medida que eu inclino o ângulo, ó, eu vou mudando o ângulo, olha lá o que acontece, tá vendo? Neste caso, o meio 1 e o meio 2, olha, ele está vindo de um meio para índice de refração para um índice maior. Aí o avião cai, a luz cai, tá vendo? Caiu. Agora,
Vou aumentar o índice de refração, ó. Vou aumentar esse ângulo aqui. Vou aumentar o índice, olha lá agora, ó. Olha lá que doido. A luz vai vir e vai subir. Neste caso eu inverti. O N deste cara aqui é menor do que o N deste cara aqui de cima, tá bom? Então assim, é essa relação que é importante que você entenda aí. Vou voltar aqui para o meu quadrinho. Voltei aqui as condições iniciais. Espera, moço. Volta aqui. Aí. Voltei aqui as condições iniciais. Então, é isso que acontece na refração. Vamos fazer agora as atividades da semana 3 para fixar a matéria e depois vamos para a semana 4. Beleza? Entra aqui na descrição do vídeo, você vai ver um tanto de link interessante. Entra lá no nosso grupo de estudos lá no Classroom, você vai se amarrar. Todos os vídeos estão tudo organizadinho lá. Fechou? Um abração, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou!